né? O que estamos vendo aqui nesses últimos dias, aqui olhando para a Banter Bubbles e o destaque das top 100 do mercado cripto, né? Nós tivemos criptos chamando muita atenção, ok? Dessas, Sui, Pol e FET, 24 horas, e a própria Injective subindo um pouco mais, tá? A Trump ontem subiu bastante, hoje já está em correção. Algumas estão começando também um movimento de avanço, como é o caso de Curve, ADA, STX, XLM. O que nós observamos no começo da semana, que o Bitcoin, depois do movimento de subida, ele iria passar por um processo de acomodação e lateralidade. E o capital do Bitcoin, uma parte dele, rotacionaria para outros projetos. Essa rotação de capital, ela está se direcionando para algumas criptos em particular. A Sui é uma delas. A Sui é um protocolo que tem a sua origem nos Estados Unidos, tem um potencial interessante. A gente vai continuar falando um pouco dela daqui a pouco. Outras, como a Link, também com nascedouro nos Estados Unidos. A própria Polygon, também empresas nos Estados Unidos. Ondo, também com nascimento nos Estados Unidos. Então, temos alguns protocolos que têm origem americana dentro daquele contexto das criptos made USA. Esses protocolos podem se destacar nos próximos meses no mercado. Não estou dizendo que vão. Os protocolos de pagamentos transfronteiriços, como é o caso DXRP, DXLM, da própria Algorand e tantas outras que nós temos no mercado, e eu já falei bastante sobre elas. Alguns protocolos estão se direcionando para a morte, definitivamente, e outros estão começando a mostrarem as suas caras. Mas é importante também fazer uma observação. Quando a gente olha para as ações americanas, a gente percebe uma coisa. Muitas delas subiram, né? No top 100 aqui do mercado, muitas delas subiram aqui no S&P 500. Porém, há de se observar um detalhe interessante, que dentre estas aqui, nós tivemos um destaque importante para criptos das 7, para as ações das 7 magníficas que subiram hoje. E se você muda essa métrica para a semana, você percebe que Nasdaq e o próprio S&P se recuperou com muita força em cima dessas criptos aqui, dessas ações aqui, tá? Se você percebe, por exemplo, o índice do Russell, e eu falei isso mais cedo também lá no Instagram da Academia Cripto com Fé, a gente colocou essa matéria hoje mais cedo, essa análise hoje mais cedo. Se você pega, por exemplo, o Russell, que é o índice das 2.000 pequenas e médias empresas americanas, você vai perceber, por exemplo, que ele não se recuperou tanto assim como a gente tem visto as outras, né? Como a própria Nasdaq e as próprias empresas do S&P 500, as maiores, tá? Então, o Russell vem se recuperando? Sim. Desde quando a gente fez o fundo lá no dia 7, dia 9, que o Russell teve uma busca de 14%. Enquanto, se você pega a Nasdaq, você percebe que a Nasdaq ela teve uma recuperação também muito forte e uma recuperação maior, né, de 17%, quase 17,3%. O S&P também seguiu uma recuperação muito considerável, certo? Que já está vindo aí para 13,98%. Então, se a gente começa a olhar para essas métricas, a gente percebe que o apetite ao risco está começando a voltar para o mercado. Isso é bom para o mercado cripto? Sim. Como é que eu vou metrificar isso? Como é que eu vou equacionar isso nos meus investimentos? A gente até trouxe aqui no Instagram essa fórmula que na minha cabeça funciona de forma muito interessante. Como é que eu vou metrificar isso? Eu preciso ficar de olho no Russell, neste gráfico. Quando ele está ascendente ou se recuperando, ele mostra para mim
que o apetite ao risco está voltando para o mercado de renda variável, porém ainda não conseguimos passar dessa resistência muito importante aqui, ó, do Russell, os 196 mil pontos. Não conseguimos passar por ela ainda. No momento que a gente conseguir passar por ela, a gente volta para uma recuperação mais sólida. Ainda não passamos por ela. Deixar isso muito claro, eu estou aqui no gráfico diário, tá? Não passamos por essa métrica, que foi inclusive um topo anterior, diversas vezes foi zona de suporte para o Russell. E o Russell vem fazendo topos e fundos descendentes desde novembro de 2024. Isso aqui é claramente uma aversão ao risco, né? Uma aversão ao dinheiro mais perigoso, né? Isso aqui pode fazer um toque aqui e voltar a cair para revisitar esse fundo numa situação de incerteza global. Por isso que a gente precisa ter cautela. Quem é o Russell em relação às criptomoedas? O Russell é o mesmo cenário, por exemplo, das altcoins, tá? O Russell representa o Total 3. Olha como os dois gráficos são muito parecidos. Se você comparar o gráfico do Russell com o gráfico das altcoins, você vai perceber que nas altcoins nós estamos em queda desde o mês de dezembro de 2024, quando nós fizemos uma queda forte para uma zona de suporte anterior, voltamos, fizemos um topo descendente e começamos a pivotar, inclusive formando topos e fundos mais abaixo daquilo que a gente vinha fazendo, até que fizemos um fundo, pelo menos local, no dia 7 de abril. Os dois gráficos estão contando a mesma história. Isso significa para mim o seguinte: o apetite ao risco nas altcoins ainda está muito fraco. Tudo bem que nós, nos últimos 3 dias, nós rompemos essa linha de tendência de baixa aqui nas altcoins. Isso aqui é um sinal que pode ser um sinal positivo se nós continuarmos avançando nos próximos dias, tá? Então, olhar para isso aqui, olhar para esse RSI, que está muito interessante, por sinal, né? E se ele conseguir ultrapassar a zona de confluência da região 65, que foi o nosso topo local anterior, cara, nós poderemos ter sim uma retomada de alta forte por 3, 4, 5, 6 meses nas altcoins. Mas isso precisa ter muita cautela, porque nesse exato momento a gente tem uma oportunidade curta de posicionamento em projetos que podem trazer para a gente um ganho de capital nos próximos 6 meses. E isso, contando com o fator de incerteza global, é uma operação de alto risco. Então, olhando para esse cenário, nós começamos a romper aqui essa tendência de baixa no gráfico diário nos últimos 3 dias, olhando para o total 3 das altcoins. Se eu aumento esse tempo gráfico e coloco, por exemplo, 3 dias, eu percebo, fica mais claro ainda, que essa LTB de médio prazo, ela foi rompida, né? Vamos pegar aqui bem certinho, ela foi rompida nesses últimos 3 dias. Teremos sustentabilidade nesse processo? Não sei. O que eu sei, e aí eu posso afirmar para os senhores, é que tivemos um rompimento, o nosso RSI, ele rompeu também, está testando na zona 50, se essa zona 50 for confirmada, nós avançaremos para a próxima zona de confluência, que está exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, na zona 53,45. E aí nós poderíamos projetar 53,45. Nós poderíamos projetar que o mercado de altcoins passaria a ter 843 bilhões de dólares nos próximos dias. Esse é um cenário importante. Essa contração, né? Essa zona de impedimento, essa resistência, segurando esse avanço, a gente pode voltar um pouco mais. Se por acaso nós não tivermos esse impedimento acontecendo aqui, cara, vai ficar muito legal para a gente, por exemplo, trabalhar um cenário de continuidade nas altcoins, e isso aí
traria para a gente uma nova oportunidade de alta muito forte para o mercado de altcoins nos próximos meses. Esse cenário é um cenário que precisa ser trazido com muita cautela e muita paciência, até para que você não crie expectativas também desnecessárias, né? E se exponha demais em ativos mais arriscados no atual contexto de mercado, ok? Então, ficar de olho nisso seria muito importante nesse momento. Ainda reforçando essa questão, nós tivemos também um movimento muito importante aqui do nosso estocástico, tá? O estocástico lento também está buscando um movimento ascendente, já inclusive no gráfico de 3 dias está em zona de sobrecompra, porém ainda temos bastante espaço para um aumento desse posicionamento. Beleza, conseguimos romper essa estrutura dos 53 aqui nas altcoins, o próximo alvo é a zona 65. Na zona 65, nós ultrapassaríamos a casa de 900 bilhões de dólares, quase batendo $1 trilhão nas altcoins. Quando foi que a gente teve isso nas altcoins? Nós tivemos isso aproximadamente aqui no mês de janeiro de 2025. Então, temos um caminho pela frente, é um caminho que pode se desenvolver nos próximos dias, porém, a cautela nesse instante é uma cautela que não pode me impedir de investir, porém, eu preciso saber escolher bons projetos. E aonde é que você vai olhar os bons projetos? Também aqui na postagem do Instagram, a gente trouxe uma luz, né? Eu coloquei aqui para a galera o seguinte: a dominância do BTC ainda está em alta, o que mostra claramente que a grana está migrando fortemente para o ativo mais seguro, ou seja, o Bitcoin. Assim como o Russell, que é o índice dos 2.000 pequenas e médias empresas, ainda está muito ruim, as altcoins, na sua grande maioria, estão muito ruins. Conclusão: não se iludam com promessas ou narrativas em altcoins por enquanto. O Russell, e aí vem a receita, a dominância do Bitcoin mais o resultado da dominância da Ethereum são os melhores faróis para entendermos o tamanho do apetite ao risco no mercado de renda variável. Você precisa fazer essa salada, pegar o resultado do Russell, mais a dominância do Bitcoin, mais a dominância da Ethereum, somar esses 3 fatores, analisar o sentimento do mercado para poder entrar numa altcoin. E o segredo é comprar ativos que não estão sofrendo um forte apelo manipulativo naqueles dias.